Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Quintão e hoje vamos falar sobre uma verdade que pode doer em muitos de nós, né? E eu falo nós porque tudo aquilo que nós falamos não serve apenas para o ouvinte, mas corta para os dois lados, não é mesmo? Mas, como diz o velho ditado, a verdade dói. Mas é a verdade. E se é a verdade, ela deve ser proclamada, porque a verdade liberta, a verdade muda vidas, quebra paradigmas. Então, como diz um outro ditado, remédio ruim é o que cura. Então, por mais que seja difícil ouvir certas coisas, certas verdades, é necessário, não é mesmo? Para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Se eu pudesse dar um título para esse vídeo, para essa nossa conversa, para esse nosso diálogo, o título seria o seguinte: Programados para a normalidade. Programados para a normalidade. O que eu quero dizer com isso? Bom, todo ser humano ele é programado para viver um estilo de vida. Veja se você concorda comigo. Eu duvido que você nunca ouviu o seguinte: olha, fulano, você deve estudar, fazer o vestibular, entrar em uma faculdade, se formar, trabalhar, constituir uma família, ter filhos, depois se aposentar e the end. E foram felizes para sempre. Eu duvido que você nunca ouviu isso na vida. Ah, Pedro, mas você está falando que é errado. É errado se formar, é errado trabalhar, é errado constituir uma família. Não, não estou dizendo isso, até mesmo porque, se eu estivesse afirmando que essas coisas são errôneas, eu estaria indo contra a palavra de Deus, né? E a gente pode ir contra opiniões humanas, ideologias humanas, filosofias de homens, mas ir contra a palavra de Deus é complicado. E eu não faria isso. Até mesmo porque é um mandamento bíblico crescer e multiplicar. É um mandamento bíblico você constituir uma família. A Bíblia diz que o homem é digno do fruto do seu suor, do seu trabalho. Então não há nada de errado nisso, meu amigo e minha amiga. Porém, o equívoco reside se você acha, porventura, que a vida se resume a isso. Que a vida se resume a você ter um diploma na parede, a você ter um emprego estável, a você ter a sua casa própria, o seu carro próprio, depois se aposentar e pronto. Peraí, a vida é só isso? Nada mais, nada menos? Então é nesse sentido que eu falo que nós fomos programados para a normalidade. E essa programação, ela pode ser tanto no sentido de adquirida ou efetuada ao longo da vida, ou seja, a criança, desde a mais tenra idade, ela cresce ouvindo isso: olha, forme-se na faculdade, tenha um emprego, depois compre a sua casa própria,
compre o seu carro próprio e depois se aposente. A criança cresce ouvindo isso, o jovem cresce ouvindo isso, tem essa pressão social. E também nós podemos inferir que essa programação para a anormalidade é algo que já vem conosco no berço, por causa do pecado. Por causa do pecado, o que tem a ver o pecado com isso? O que tem a ver? Tem um livro aqui que é extraordinário, que eu quero indicar para vocês. O Evangelho Maltrapilho, do escritor Brennan Manning. Olha só o que esse livro diz lá na página 99. A espiritualidade do assombro sabe que o mundo está carregado com graça, que, embora o pecado e a guerra, a doença e a morte sejam terrivelmente reais, a presença e o poder de Deus no nosso meio é ainda mais real. Sob o domínio do assombro, fico surpreso, fico extasiado. É Moisés diante da sarça ardente, temendo olhar para Deus. É Estevão prestes a ser apedrejado. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, conforme Atos, capítulo 7, versículo 56. E Michelangelo golpeando sua estátua de Moisés e ordenando: fale. É Inácio de Loyola extasiado diante do céu noturno. Teresa de Ávila arrebatada por uma rosa. É Tomé descobrindo seu Deus nas chagas de Jesus. Madre Teresa vislumbrando a face de Cristo nos pobres atormentados. São os Estados Unidos emocionados diante dos primeiros passos na Lua. Uma criança soltando uma pipa ao vento. É uma mãe olhando com amor seu filho recém-nascido. É a maravilha do primeiro beijo. Por que o pecado talvez seria responsável por essa programação para a anormalidade? Porque o pecado nos distancia, bloqueia isso aqui que nós acabamos de ler. O assombro, o maravilhamento, o ver Deus em tudo. O autor aqui diz que Teresa de Ávila ficou extasiada diante de uma rosa. Por quê? Porque ela entendia que aquela rosa manifestava a glória de Deus. Então, o que poderia ser ignorado? É mais uma rosa. É comum, normal. O que poderia nem ter sido visto, aquela rosa, a pessoa poderia passar e nem ver aquela rosa. Não. Foi motivo de atenção. Por quê? Porque o pecado não estava bloqueando esse senso de maravilhamento, esse senso de extraordinário. Então, meu amigo e minha amiga, o que eu quero dizer que nós fomos programados para a anormalidade é que nós fomos programados para viver um ciclo vital. Nós fomos programados para viver uma corrida de ratos. E, como eu disse, não tem nada de errado em você trabalhar, estudar, ter família, até mesmo porque tudo isso é bíblico, são mandamentos do Senhor. O erro, o problema é entender que a vida se resume a isso. E olha só que interessante, a Bíblia nos relata, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do verso 18 ao 22. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos,
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Pedro e André estavam fazendo aquilo que foram programados para fazer. O pai de Pedro e André havia ensinado para eles o ofício da pesca. Portanto, Pedro e André estavam apenas reproduzindo aquilo que lhes foi ensinado. Só que aí chega Jesus, em um dia normal, em um dia comum, em mais uma pescaria dentre tantas que os irmãos já haviam feito, chega Jesus de Nazaré e fala para eles o seguinte: Ei, vocês dois, larguem tudo, larguem o barco de vocês, larguem as redes, larguem os peixes, venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. De pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. E a Bíblia diz que Pedro e André disseram sim para aquele chamado de Jesus. E graças a esse sim, a vida de ambos nunca mais foi a mesma. Pedro andou sobre as águas como se fosse um X-Men, como se fosse um super-herói. Pedro ouviu de Jesus que ele era bem-aventurado, que ele havia recebido uma revelação do céu. O livro de Atos nos relata que Pedro pregou e 3.000 almas foram convertidas. Não apenas isso, a sombra de Pedro curava doentes. Pedro foi libertado da prisão por um anjo. Pedro fez história. Não apenas ele está marcado para sempre na história da igreja, mas na história da humanidade. Assim como seu irmão André, que era um dos 12 discípulos. Mas essa vida extraordinária que Pedro teve, que André teve, só foi possível porque eles romperam com a normalidade. Porque se Pedro e André tivessem rejeitado, tivessem dito não para o chamado de Jesus, provavelmente eles continuariam ali com a sua empresa de pesca, continuariam com as suas vidas normais, se aposentariam e viveram felizes para sempre. Seriam mais um a viver uma vida comum, uma vida normal. Mas eles falaram não para essa programação, para a normalidade. Disseram sim ao chamado e por isso viveram uma vida extraordinária. I'm giving you the chance to change your life. Peter, come with me. Give up catching fish, and I will make you a fisher of men. What are we gonna do? Change the world. E novamente eu ressalto, para ninguém interpretar de forma errônea. Não é errado você trabalhar, não é errado você se formar, não é errado você constituir a sua família, nada disso é errado. Por que seria errado? Como eu disse, pelo contrário, tudo isso é mandamento bíblico. O errado é encerrar a vida nisso, é não ir além. Não há nada, imagina só, vamos voltar aqui, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem lá o seu trabalho,
que tem lá o seu ganha-pão. É errado isso? De forma alguma, pelo contrário, é um mandamento bíblico, né? Até mesmo para os judeus, a adoração era sinônimo de trabalho. A palavra hebraica avodá, significa tanto trabalho quanto adoração. E parênteses aqui, como que os judeus entendiam bem isso, né? Eles, inclusive, diversos judeus foram contemplados com um prêmio Nobel, né? Diversos judeus marcaram a história da humanidade, porque eles entendiam que o trabalho, que a vida, era uma expressão de adoração a Deus. Então, perceba que não estou afirmando que a vida de trabalho, a vida comum, vamos dizer assim, é pecado. Mas olha só esse exemplo que eu estou dando. Imagina uma pessoa que tem lá o seu trabalho. É errado trabalhar? Não. Mas pode se tornar um equívoco, talvez, se essa pessoa consome todo o seu tempo e saúde no trabalho, a ponto de não ver os filhos crescerem, a ponto de chegar em casa tão exaurido que não tem tempo de dar atenção ao cônjuge, não tem tempo de assistir uma televisão, de ler um livro, de viajar, e a pessoa se dedica, se consome no trabalho. Por quê? Ela diz, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que corresponder às expectativas da sociedade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me mostrar responsável, beleza. E a pessoa abre mão de várias e várias coisas em prol do trabalho, e amanhã a empresa chega para ele e fala, meu amigo, minha amiga, você está na rua. E 24 horas depois, coloca outro no lugar deste que foi demitido. Por quê? Porque para muitas empresas, você, eu, somos apenas números. Então vale a pena viver essa programação para a normalidade de, não, eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que abrir mão da minha vida, porque, né? Poxa, a sociedade espera isso. O mundo espera que eu seja um bom trabalhador, um bom funcionário. Beleza, até que ponto isso vale a pena? Sendo que amanhã você é mais um que foi demitido e outro vai entrar no seu lugar. Então, quando eu digo que nós temos que romper com a normalidade, assim como Pedro e André romperam ao falar sim para o chamado de Jesus, meu amigo, minha amiga, pegue e faça uma viagem. Assista a um bom filme comendo pipoca. Vá ao estádio assistir o seu time de futebol jogar. Pegue a sua família e saia para o parque, para o shopping, para a pizzaria. Faça exercícios físicos. Sente-se à mesa para tomar um belo café da manhã. Estude. Estude não apenas aquilo que te mandam estudar, mas estude de tudo um pouco. Viva de forma extraordinária. Então, perceba, não é deixar de trabalhar, de estudar, de ter uma família. É enxergar Deus nessas coisas, é enxergar propósito nessas coisas, é entender que a vida não se resume a isso. Eu estou afirmando que não é que é pecado trabalhar, assim como não é pecado ter dinheiro. Qual é o pecado em ter dinheiro? Leia o livro de Provérbios na Bíblia. Tem diversos e diversos conselhos sobre essa questão financeira. Como disse o Pablo Marçal em um vídeo, se fosse errado ter dinheiro, a Bíblia não detalharia as riquezas do rei Salomão. Se a Bíblia repudiasse riqueza, como um monte de gente acha que repudia, não tinha em nível detalhado toda a riqueza do Salomão, contando em toneladas de prata, ouro, bronze, carros, casas. Não falava detalhadamente a riqueza de Ló. Não falava detalhadamente de Jó. Se a Bíblia repudiasse riqueza, Jesus não teria um discípulo oculto chamado José de Arimateia. E quando eu começo a mostrar a Bíblia,
A Bíblia não é contra a riqueza. Ela dá instrução para você ter riqueza. E como dizia o grande evangelista Billy Graham, não é errado o homem possuir dinheiro. O errado é o dinheiro possuir o homem. Aí sim mora o perigo. Então perceba que muita gente não entende, né? Ah, peraí, então é pecado ter dinheiro? Não, o pecado é o dinheiro ter você. Ah, peraí, é pecado ter uma vida normal? Trabalhar, estudar, ter uma família? Não, o pecado é você achar que a vida é só isso. Que você foi criado para trabalhar, que você foi criado para viver uma normalidade que te falaram. Não, meu amigo. A Bíblia diz que todos os seus dias foram contados e escritos no livro da vida desde antes de você nascer. Deus te criou com um propósito maior do que viver uma corrida de ratos. E estar em uma corrida de ratos não é você ter uma vida assim normal de trabalhar, estudar, ter família, não. É você abrir mão de quem você é, da sua personalidade, dos seus sonhos, em prol de viver uma programação de normalidade. Quantas pessoas não vivem os seus sonhos, não fazem aquela viagem que desejam, não tiram o tempo para fazer exercício físico, não tiram tempo para ler, não tiram tempo para a família, não tiram tempo para tomar café à mesa. Por quê? Porque a empresa a sufoca, porque o mundo lá fora a sufoca. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, viva isso, viva aquilo. É isso que é estar na corrida de ratos, é deixar que o mundo imponha as suas próprias ideologias sobre a nossa vida. Não, meu amigo, seja livre. Seja livre. Foi o que eu li aqui no livro O Evangelho Maltrapilho. Viver fora dessa programação para a normalidade é enxergar Deus nas coisas criadas. Como eu disse aqui o exemplo, né, de Teresa de Ávila diante de uma rosa. Se ela estivesse vivendo uma programação para a normalidade, ela passaria por aquela rosa e nem olharia para ela. Mas como ela entendia que a vida é um presente, é uma dádiva, de que é muito mais do que, sabe, viver na correria, né? Porque, outro exemplo, né? Se Teresa de Ávila vivesse a programação para a normalidade, ela passaria por aquela rosa e falaria: nossa, eu não posso nem parar para ver essa rosa, porque, ó, tô atrasado, tem horário. Não, ela parou e olhou e contemplou aquela rosa, porque ela entendia que a vida é mais do que trabalhar, é mais do que estudar e só isso. Não, há um propósito maior. Há um propósito maior, né? Eu disse aqui dos judeus, né? Poxa, os judeus, eles entendem sobre trabalho de uma forma, com uma excelência magistral. Como eu disse, não é à toa que muitos judeus foram contemplados com o prêmio Nobel, né? Não é à toa que muitos judeus são prósperos. Porque eles veem propósito nas coisas, sabe? Eles trabalham não apenas como Charles Chaplin naquele filme Tempos Modernos, né? Aquele trabalho robotizado, automático, sabe? Não. Os judeus entenderam que há um propósito por detrás do trabalho, né? Ou seja, uma outra analogia aqui. Viver a programação para a normalidade seria como Charles Chaplin retratou no filme Tempos Modernos. Viver fora dessa programação seria enxergar um propósito no trabalho. Entende? Então, Pedro e André viveram aquela vida extraordinária que a Bíblia nos relata, porque eles romperam com a normalidade. Como eu disse, se Jesus não tivesse aparecido no caminho deles e convidado eles, feito o chamado para eles, provavelmente eles continuariam com a empresa de pesca, se aposentariam e morreriam. Agora, como eles disseram sim para o chamado de Jesus, eles viveram uma vida extraordinária.
uma vida incrível. E sabe o que é viver uma vida incrível? É sim você trabalhar, você ter o seu emprego, se é o seu desejo fazer uma faculdade, mas viver uma vida incrível é saber falar, não, espera aí, agora chega de trabalhar um pouco, eu vou tirar um tempo para mim, eu vou sentar no sofá e assistir televisão. É eu pegar os meus filhos, a minha esposa, e eu dar um passeio com eles, por mais simples que seja. É eu levantar com tempo hábil para eu sentar na mesa e tomar um belo café da manhã. Eu sentir o cheirinho do café que acabou de fazer. Eu sentir a crocância do pão que acabou de sair da padaria. É eu fazer uma viagem dos sonhos. É eu comprar aquilo que eu desejo. Sabe, é isso que é viver de forma livre. Como eu li aqui no livro, é você enxergar significância nas pequenas coisas e não viver no modo automático. Acorda, trabalha e dorme, sabe? É sair, é romper com esse ciclo que o mundo nos impõe. Então, viva de forma extraordinária. Só se vive uma vez, só se tem uma vida. Então, aproveite ao máximo esse presente que Deus te deu. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te edificado de alguma forma. E se edificou, eu te convido. Se você está pelo Instagram, curta esse vídeo. Se você está pelo YouTube, também deixe o seu like. Escreva no comentário o que você achou, se você foi edificado de alguma forma. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out?